E claro, eu quero convidar agora para poder mediar esse último painel que tem por título Do Balcão ao WhatsApp, como o digital chegou ao varejo da Pague Menos. E claro que eu não poderia deixar de chamar aqui ele que é CEO e CTO da Suri, nosso queridíssimo Thiago Amarante. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Amarante, sou diretor executivo da Suri. A gente vai estar falando aqui alguns minutinhos. Patriciana, obrigado por ter aceito o convite da gente. Obrigado a todos também que se dispuseram participar desse momento onde a gente pode contar um pouco da história das empresas cearenses, como elas vêm se digitalizando, inovando, e o nosso papel aqui é exatamente esse, pessoal, poder compartilhar e levar a tecnologia para vocês, tá? E, pô, Patriciana, eu acho que é exatamente como o Emanuel falou, é uma história sensacional, que nos inspira muito, me inspirou muito quando eu comecei a empreender, e para a gente, para além de um cliente querido que a gente tem aqui dentro da Suri, mas a gente é um fã também, né, no final das contas aqui. E teve um podcast que você participou, e a ideia aqui é exatamente explorar um pouco mais desses bastidores, dessa inovação, dessa transformação digital, e você fez uma fala que eu achei sensacional, que aquilo que foi feito no passado, que gerou um sucesso lá, não obrigatoriamente é aquilo que devemos fazer para o futuro, para gerar transformações de sucesso para o futuro. E o contexto, ele era exatamente sobre isso, transformação, movimentação e principalmente de escutar cada vez mais o consumidor. Como é que essa sua frase ela acabou ajudando nesse processo de transformação que você acabou de mostrar para a gente nessa linha do tempo ao longo da vida da Pague Menos? Falando bem dos bastidores, o rapaz da Frost, ele trouxe alguns valores, algumas crenças dele, né? Dos 2 passarinhos é melhor 2 passarinhos voando que na mão, porque ele é ousado e quer buscar. A fruta é a melhor aquela mais embaixo do que aquela mais longe. A gente tem uma frase interna nossa que a gente usa muito, que a única coisa que não muda na Pague Menos é a vontade de mudar sempre. Então, esse DNA de mudança, de disrupção, de inovação, ele é muito vivo. E aí, sem falsa modéstia, aqui eu dou todos os créditos para o nosso fundador, falsa modéstia que ele é meu pai, né? Então, todos os créditos para o nosso fundador, porque é muito do espírito dele. Sem sombra de dúvida, ele é um homem que consegue crer para ver, que eu acho, eu desafio alguém a ser tão... ter tanta fé como ele. A Lia trouxe aqui como exemplo, né, que é uma questão, às vezes, de fé, e fé é uma decisão. Ele decidiu ser este homem de fé, e, de fato, ele acredita antes da coisa acontecer. Né? Então, ele crer e depois acontece. Algumas vezes a gente até brinca lá, diz, pai, faz a gente ver o que o senhor está vendo, porque eu só vejo com tanta clareza, com tanto detalhe, que a gente ainda não consegue ver. Né? Mas esse DNA de a única coisa que não muda na nossa empresa é a vontade de mudar sempre, é o que tem nos movido para que a gente não fique estacionado. Lá na nossa empresa, a gente também tem um outro ditado, que é, se você quiser que um homem caia, dê alguns anos de sucesso para ele, porque, naturalmente, ele vai para a zona de conforto e acaba caindo. Né? Então, esse desejo de mudança, mudar antes que a mudança seja necessário, é algo que a gente vem alimentando muito internamente e tem feito toda a diferença. E como é que a gente consegue estar atento a essas mudanças? É observando. Ninguém melhor do que o nosso cliente para dizer onde é que a gente precisa mudar. Não que ele vá dizer, eu quero uma venda por WhatsApp, que no botão 1 vai dizer... Ele não vai dizer disso, porque ele nem sabe as ferramentas disponíveis. Mas ele vai dizer da dor. Se você está perto e sabe qual é a dor, a possibilidade de você encontrar um remédio para aquela dor é muito mais fácil se você não sabe qual é a dor. Por isso que o bom médico é aquele que faz uma boa anamnésia, né? Que ele faz um bom questionário para entender o que é a dor. Porque, às vezes, você vem dizendo que está com dor de cabeça, mas o problema, às vezes, é estômago, né? Que gerou a dor de cabeça. Então, se você fizer essa boa anamnésia, entender mesmo de onde é que vem, fica muito mais fácil esse apetite por estar trazendo novas soluções. Não, sensacional. E no primeiro painel teve uma fala que foi super legal, uma das perguntas que o Marlos fez,
foi exatamente sobre o que é que eles teriam feito de diferente. E foi unânime a resposta das pessoas em dizerem que teria começado antes. Então, a gente viu muito que muitos querem inovar, muitos querem levar a transformação digital para a sua empresa, mas, às vezes, tem algo que acaba impedindo isso. E aí, pegando exatamente nessa dor dessas pessoas, essa transformação digital que aconteceu na PagMenos, qual foi o gatilho? Qual foi aquela fagulha que aconteceu para começar esse processo? A gente fala de uma empresa que o seu DNA começou ali no offline, com milhares de lojas espalhadas no Brasil, mas houve aquele gatilho que fez esse impulsionamento de dizer, olha, agora a gente tem que ir para o digital, a gente tem que cada vez mais encontrar outros meios de estar ali no consumidor. Teve algum gatilho? Foi uma mudança de comportamento do consumidor? O que foi que gerou esse insight para vocês? Sem sombra de dúvida, é a aproximação ao consumidor. Quanto mais próximo você tiver, quanto mais você entender o comportamento daquele consumidor, e como a gente tem o privilégio pelo negócio de ter 92% das vendas acompanhadas, normalmente o canal digital tem essa beleza de ter 100% das vendas acompanhadas. Você sabe o que ele compra, quando compra, como, né? No físico, isso é mais desafiador. Sim. Então, enquanto varejista de físico, você não pode desperdiçar a riqueza que é ter os dados do cliente. E no físico, nós temos 92% das vendas cadastradas. Então, a gente sabe exatamente coisas que a gente não quer adivinhar. Se eu perguntar para vocês, o que é que mais vende junto com o Monjaro, vocês iam arriscar o quê? Se eu disser que é o picolé Magno, vocês vão dizer que é um absurdo. O Magno, picolé Magno, é o que mais vende junto com o Monjaro. O cara diz assim, vou começar a dieta, vou tomar o Monjaro, minha última indulgência é o picolé. Vai ser o picolé, porque dali para adiante eu não vou mais conseguir comer o picolé. E ele vai e compra o Magno. Você acha que se a gente não tivesse o ticket de cada um dos clientes, a gente ia chegar nessa conclusão? São muitos dados, muitos clientes no Brasil todo para a gente chegar lá. Então, a riqueza da tecnologia, da transformação digital, é poder minerar todas essas informações e dela trazer um insight poderoso para a gente poder trabalhar, né? Então, os dados são importantíssimos. Se você observar, lhe motiva, lhe driva para a transformação que precisa acontecer. Não, com certeza. E aí, pessoal, é impressionante o quão a gente vê empresas ainda hoje negligenciando isso, exatamente esses dados, as informações que são geradas, desde uma venda offline que acontece ali numa loja física, mas principalmente no digital. Eu acho que no digital que existe cada vez mais essa facilidade. Você não ter essa informação do seu cliente, você não conseguir entender quem ele é, faz com que, na realidade, você acabe não conseguindo tomar essas decisões estratégicas. E aí a gente chega um aliado agora para nós, que é a tão falada inteligência artificial. A gente sempre fala aqui que na Assura, inteligência artificial para nós é core business, faz parte do nosso dia a dia, e ele nunca foi para substituir seres humanos. Pelo contrário, é exatamente isso que você falou, que é para empoderar, dar mais poder ali para ele. Como é que a PagMenos ela tem utilizado, eu sei que você já mostrou alguns casos, mas se você puder abrir um pouco mais desses bastidores, essa adoção da inteligência artificial, primeiro para o consumidor, como é que tem sido a percepção dele, principalmente porque nós queremos muito esse contato humano, e aí quando você coloca uma máquina para fazer algumas dessas ações, pode gerar ali um pouco dessa rejeição. Mas como é que a inteligência artificial ela tem ajudado a PagMenos nesse contato direto com o consumidor? No varejo, todo centavo conta, né? Então, utilizar toda a parte de tecnologia para otimizar custos ou aumentar potencial de venda faz todo sentido. Então, utilizando, por exemplo, a experiência que a gente tem com a Suri, né? Que é venda via WhatsApp. Sempre na PagMenos, a teleentrega foi muito forte, muito forte. Então, a gente fazia 300 mil entregas por mês em Fortaleza. Imagina se você for multiplicar isso em todos os estados, municípios, né? Número muito forte. E mesmo com esse número grandioso, a gente só atendia uma parcela de 30% de todo mundo que ligava.
Então, 70% das pessoas que ligavam, infelizmente vocês, enquanto nossos clientes, ligavam e não atendia, ligava e ficava esperando, ligava, né? Então, na hora que o consumidor tem talvez a frustração de não ser uma pessoa que vai atender, mas tem pelo menos alguém atendendo, já é um grande passo. E na hora que a gente vai atuando de forma colaborativa para que essa inteligência artificial tenha uma fluidez mais parecida com a humana possível, a gente quebra algumas barreiras. O importante é que o cliente tenha o que ele deseja, né? Qual vai ser a ferramenta vai ser menos importante do que o resultado final. Então, o resultado final é adquirir o produto. Vamos em busca da ferramenta que garanta o produto final. E aí a fluidez, o dialeto mais próximo possível, né? O entender essa jornada, porque algumas vezes, como foi colocado aqui como exemplo, às vezes a gente não entende a jornada e coloca algumas plataformas que não são aderentes à jornada do consumidor. Mas, sem sombra de dúvida, a gente precisa estar atento a o que é que vai potencializar a venda, o que é que vai otimizar custos. Tecnologia por tecnologia é o como, né? Se você não sabe o porquê, não adianta você estar respondendo como. Então, é importante que a gente saiba o porquê que a gente vai utilizar essa tecnologia. Porque eu não quero desperdiçar 70% das ligações que estão me mandando. Então, se eu não quero, como eu vou fazer? Pode botar mais pessoas, pode utilizar a tecnologia, pode isso. E aí eu vou em busca do como, e todo como que me der mais eficiência, se todo centavo conta, é ele que a gente vai ter que ir atrás. Com certeza. E essa sua fala, eu acho que ela é super legal, porque eu vejo muitas empresas simplesmente colocando inteligência artificial para estar falando com o seu consumidor e não tendo aquele cuidado de como vai ser esse comportamento, de como é que ela vai atender, como ela vai se adaptar. E desde os primeiros momentos do projeto junto a PagMenos, nossa, é impressionante como a PagMenos ele foi um drive extremamente importante para a Suri para estar melhorando essa conversa dentro ali da inteligência artificial, como é que melhora essa fluidez, qual é a melhor forma de fazer uma determinada pergunta. Então, a Sheila e todo o time dela ajudou demais a própria Suri na evolução, porque entenda, pessoal, que as empresas elas têm a tecnologia, mas a forma de falar com o cliente, principalmente do seu segmento, quem mais vai entender são vocês, os clientes. Então, é um trabalho a 4 mãos. Ora, se a gente gasta horas e horas para treinar nosso vendedor, a gente tem que gastar horas e horas para treinar a máquina, né? A máquina tem que saber exatamente. E nem todo treinamento que é feito para os vendedores da PagMenos vai funcionar se for os vendedores da Mitsubishi. Então, nem toda ferramenta e jornada para atender os meus clientes com plataforma digital vai ser a mesma da Mitsubishi. A árvore lá é uma, a árvore aqui é outra, os gatilhos lá são uns, os gatilhos aqui são outros. Talvez as interações humanas que vão ser necessárias vão ser em tais momentos no dele é outro. Então, a gente tem que estar atento à nossa realidade, conhecer toda a jornada para poder garantir que a ferramenta funcione, né? Exatamente. É um trabalho a 4 mãos, tá, pessoal? Então, existe ali o lado da empresa entrar com a tecnologia, mas também existe ali o lado de vocês, como empresa que conhece bem o consumidor, também ajudar ali o fornecedor a fazer uma configuração bem alinhada ao seu cliente, na forma de comunicar com o seu cliente. E por mais que exista a inteligência artificial, outra negligência que eu vejo muito empresas fazerem é de deixar 100% na mão da inteligência artificial. E você bem falou que o humano ele tem o seu valor, ele tem ali o seu potencial para fazer as vendas. Então, na própria plataforma da Suri, a gente tem a parte da inteligência artificial, mas a gente tem clientes, como a própria PagMenos, gerando resultados fenomenais com a venda assistida, que é quando entra o vendedor, mas é potencializado ali com a ferramenta. Então, já não é mais a inteligência artificial assumindo, mas ela agora empoderando aquela pessoa que está utilizando para gerar um proveito maior ali dos resultados de venda. Utilizando essa sua fala como referência, por mais que os canais digitais sejam extremamente importantes, eles representam 19% do que a gente vende. Então, os outros 80% é físico. Então, o consumidor pode até interagir com outros canais digitais, mas ele conclui 80% ainda no físico, né? Então,
a interação com a experiência na loja, o ir para a loja, e olha, nós estamos falando de farmácia que é extremamente boring, né? Você não tem vontade de comprar um xarope para tosse. Você não escolhe a cor do xarope, o sabor do xarope. Não, estou indo que eu estou doido para ir comprar um antibióticozinho. Não, é diferente de comprar uma bolsa, um carro, né? Mas, mesmo assim, a interação é importante. O consumidor gosta de interagir, até num segmento mais maçante como o nosso, né? Então, a gente precisa nunca desprezar. Canais digitais, eles são importantes, mas eles não são únicos. Eles fazem parte de algum momento da jornada, né? Então, a gente não pode não tê-lo, mas não pode também só olhar para isso, né? Total. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial, eu vejo muitas empresas adotando para o seu consumidor, mas acaba esquecendo que existe ali também uma transformação interna que pode acontecer dentro da sua empresa para uso interno, né? Então, não é só para o consumidor final, mas também para o seu próprio time, ele também gera transformação. E esses dias mesmo aqui no Nina, eu vi uma iniciativa super legal da PagMenos, tentando conscientizar as lideranças com inteligência artificial. E aí eu queria que você pudesse citar um pouco exatamente isso, a transformação que a inteligência artificial tem feito para os bastidores. Não a do consumidor, mas internamente. O que é que ela tem feito? O que é que ela tem mudado? É um estoque mais inteligente? Onde é que a PagMenos ela tem investido e aplicado inteligência artificial internamente? Eu tentei mostrar alguns casos, mas pela questão do tempo foi muito rapidinho, né? Mas a gente tem várias boas iniciativas. Quando a gente fala de 1.700 lojas e nós temos 12.000 SKUs, imagina quanto é que a gente tem que ter de cada um dos SKUs em cada uma das lojas. A gente tem um algoritmo que ajuda a desenhar isso a partir das vendas, mas esse algoritmo precisa estar aprendendo. Então, a gente utiliza esforços de inteligência artificial para que esse algoritmo seja melhorado. A gente tem possibilidade de preço diferente em cada uma das 1.700 lojas. Todos nós aqui somos empreendedores ou fazemos parte de alguma instituição que é empreendedora. Por que eu vou vender a 5 se eu puder vender a 4? Ou por que eu vou vender a 5 se eu puder vender a 6? Então, a otimização de preço também é uma coisa que a gente pode fazer. E é multiplicar 1.700 lojas por 12.000 SKUs. Para que a pessoa sozinha faça isso, é um desafio. Os algoritmos ajudam, já é um passo. Mas se a gente consegue potencializar isso com inteligência artificial, é ainda mais poderoso, né? Muito mais poderoso, mais eficiente. Então, na parte de sortimento, na parte de estoque, na parte de precificação, em várias frentes, existe a possibilidade da gente utilizar. A gente está fazendo um teste, e aí é que é muito mais num processo de aprendizado, ainda é teste, ainda não é uma utilização de grande escala, até para recrutar, a depender da função que a gente vai colocar, ela precisa ser uma pessoa extremamente íntegra. A gente tem que ter funcionário íntegro em todo lugar. Mas, em alguns casos, talvez o apetite para corrupção tem que ser zero, né? Porque são cadeiras extremamente assediadas. A gente está utilizando a inteligência artificial quase como um detector de mentira, para poder ver o grau de integridade, o grau de apetite, se ele é zero ou não, qual é o grau de apetite para algum tipo de corrupção, para ajudar a pessoa que está selecionando a saber se aquela pessoa tem o perfil certo para aquela função. Parece estranho, né? Mas tudo que a gente tiver a nosso favor para nos ajudar a sermos mais assertivos, vai ser a máquina que vai decidir quem a PagMenos contrata ou não? De forma alguma. Mas se eu puder ter algum tipo de recurso que ajude, né? Que potencialize ou que valide, para que não fique só na intuição, para que não fique só no achismo, e, às vezes, para tirar alguns vieses inconscientes, né? É importante. Então, a gente tem utilizado, por exemplo, no recrutamento, que é uma coisa ainda mais distante, mas que a gente já está fazendo alguns testes para entender como que a IA pode ajudar no recrutamento das pessoas. E na própria comunicação, né, com o colaborador, eu vi que tem algumas iniciativas de vocês também, não só se comunicando, utilizando inteligência artificial para se comunicar
com o cliente, mas também com o colaborador, né? Ajudando ali nesse dia a dia, deixando essa comunicação mais eficiente também, né? Acredito como a gente que colocou o exemplo, Exato. imagina, 27 mil colaboradores tirando dúvida de plano de saúde, porque todos os nossos colaboradores têm plano de saúde, tirando dúvida do contra-cheque, né? Do como é que foi feito ou como não foi feito o contra-cheque, tirando dúvidas sobre o dia de que ele pode tirar férias ou não pode tirar férias. Então, são inúmeras informações que a gente pode, através de uma plataforma de inteligência artificial, já organizar para que eles possam fazer o acesso mais rápido. E se caso aquela ferramenta não resolva, tem o chefe, tem a liderança, tem o gerente, né, para poder ajudar. E a gente tem feito isso e tem sido super eficiente. Maravilha. Antes da gente abrir, todos os nossos painéis aqui, eles foram exatamente sobre inovação, transformação digital. E a PagMenos, eu tive o privilégio de participar internamente ali em algum desses processos e vi que realmente existe isso dentro do DNA, de se arriscar, de realmente inovar e ser o primeiro a fazer determinadas coisas para dentro do mercado. Mas eu acho que seria interessante, você que passou por todo esse processo de transformação, compartilhar um pouco desses desafios, porque dá aquele frio na barriga na hora que fala transformação digital, mudança. Mudança por si só é algo que gera um desconforto para algumas pessoas. O que é que você poderia deixar de dica para as pessoas que estão aqui, as suas empresas que precisam dar esse primeiro passo da transformação, mas ainda está com aquele frio na barriga e de dar o primeiro passo? Eu acho que teve um dos painelistas que fez um comentário sobre o teste. Eu acho que a beleza das ferramentas de tecnologia é a possibilidade de você fazer testes em ambientes controlados, fazer projetos menores, né, fazer POCs, para poder entender. Então, se tem uma transformação que você acredita que deve ser feito na empresa, tem como testar. Tem como mensurar os ganhos que aquela transformação vai fazer se você ainda não está seguro. Se o investimento pode ser alto e você ainda gostaria de ter a certeza se faz sentido e se a troca vai valer a pena. Então, eu acho que ir testando, ir sentindo, porque a gente vai aprendendo à medida de que a gente vai colocando a mão na massa. Né? Na teoria, é muito bom. Outro painelista falou aqui muito sobre estudar. Né? Estudar é muito importante, mas eu acredito muito no estudo associado à prática. Então, estuda bem, planeja bem, mas testa. Dê o primeiro passo. Né? Testa. Não faz para a empresa toda, não faz o processo todo, não faz a jornada toda, mas testa um pedaço. Vai se sentindo seguro e vai ampliando, e aí você vai entendendo os benefícios. E aí, à medida que você for conquistando benefícios, vai criando uma memória de sucesso, você vai ficando mais corajoso, e aí vai tendo mais apetite para fazer mais transformação. Gente, quero agradecer demais, tá, Patriciana, pela participação. Obrigado pelo convite.